Nesse episódio do MavHack, vamos fazer um encontro de titãs. Nós vamos colocar no mesmo episódio Darwin e Hipócrates. Isso mesmo. Nossa discussão vai ser sobre medicina e evolução. Nós vamos trazer aqui, durante esse episódio, elementos para você pensar como o estilo de vida moderno é que está levando a doenças crônicas não transmissíveis. Como que a evolução entra nisso, a compreensão dessa ciência, desse conhecimento de como a evolução do comportamento, a evolução biológica que vem de Darwin, como ela pode contribuir para a sua compreensão da medicina do estilo de vida. Então esse vai ser o assunto durante todo o nosso episódio do MavHack, o podcast mais Mav do Brasil. Vamos lá então compreender um pouco de medicina evolutiva. Isso aí, Marcelo, seja bem-vindo a mais um episódio do MavHack. Nós vamos conversar hoje juntos aqui, fazendo aqui um encontro de dois grandes nomes, Darwin e Hipócrates. Essa é a nossa missão hoje, né? Exatamente. Obrigado, Luiz, mais uma vez aqui no nosso podcast, o podcast mais Mav do Brasil, para a gente poder falar de medicina e evolução, que parecem campos da ciência completamente desarticulados. A hora que a gente pega esses dois nomes, inclusive, que representam cada uma dessas ciências, separados geograficamente, temporalmente um do outro. O que isso quer dizer, né? O que essas duas coisas têm em comum? Acho que para a gente poder começar, a gente pode começar se perguntando o que é isso da medicina evolutiva? Existe essa área? Existe, não estamos inventando, não. Ela existe há um tempo já. É uma disciplina que tenta trazer os conceitos da evolução para a compreensão dos grandes desafios de saúde. E também traz a ideia de como a medicina interfere no processo evolutivo humano. Que esse é um aspecto que a gente discute e pensa muito pouco. Que se a medicina age sobre a mortalidade, a longevidade, ela passa a ser então um elemento dentro do jogo da evolução. Porque ela, vamos dizer, ela alivia aí algumas pressões evolutivas e isso muda a trajetória da nossa espécie no longo da história que virá aí por diante. Se a gente for parar para pensar que a interação entre a espécie e o meio é o principal aspecto relacionado à evolução, né? Vai aparecendo um monte de coisas ali, de possibilidades, e vão permanecer as possibilidades que conseguem se adaptar àquele contingente do ambiente. Se você começa a quebrar essa lógica, você vai gerando para o futuro possibilidades estressoras muito diferentes, né? Porque você vai ter corpos que não estão exatamente adaptados para aquele contexto que você está criando, isso gera uma consequência, e você também muda a tolerância desse ambiente para um contingente populacional que não era o que seria capaz de suportar, ou outras demandas de pressões ambientais e de regulação com outros organismos vivos, que, teoricamente, o equilíbrio gerado pela evolução conseguiria dar conta, e agora passa a não dar conta. A gente vai ter como objetivo aqui no final desse episódio que vocês entendam, né, e tenham a visão de que as doenças crônicas não transmissíveis estão aumentando porque está acontecendo um desencontro, vamos dizer assim, entre como nós fomos constituídos como espécie e o mundo que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho que antes a gente precisa trazer alguns conceitos aqui que são importantes, né, Marcelo? Tem algumas ideias erradas sobre evolução que eu acho que a gente precisa trazer porque elas impactam a forma como a gente compreende. Primeiro ponto, e isso foi uma das coisas que eu, assim, quando estudei evolução no doutorado de uma forma mais séria, foi interessante de entender que as pessoas costumam dizer assim, que a evolução vai favorecer o mais adaptado, né? Tem essas frases de camiseta por aí, né? E na verdade a gente precisa entender o seguinte, a evolução ela é cega para o indivíduo, a evolução ela olha para a população. Isso tem repercussões. Nós não estamos falando na evolução de adaptação do indivíduo. Isso quem cuida é a epigenética. Nós estamos falando aqui de adaptação de grupos populacionais. Populações é que vão ter que sobreviver dentro de um contexto e responder a pressões evolutivas que esse ambiente vai colocar para essa população, aumentando ou não a chance de que mais indivíduos de uma população com um determinado conjunto de genes e com um determinado conjunto de comportamentos sobreviva dentro dessa população. Então, vamos dizer que a evolução, ela, ao longo do tempo, ela vai esculpindo a população,
tirando dela ou conservando dentro dela indivíduos que vão ter mais adaptação a esse contexto evolutivo e eles vão ter mais chance de propagar esses genes dentro daquela população. Isso vai conservar genes para determinadas condições e a sobrevivência também de comportamentos dentro dessa população. Isso é importante porque senão a gente fica com a ideia de que é o indivíduo que está se adaptando. Na verdade, é a população que está se adaptando. É como se a gente estivesse pensando no banco genético como um banco de cartas. É um jogo de baralho, né? E aí você está escolhendo a mão que vai vir com você, né? Você vai tirando algumas coisas do jogo e favorecendo outras. Para aquele indivíduo, ele pode não ter sido contemplado, mas na espécie aquele gene existe, né? E ele pode ser passado ou não, ser ativado ou não. Aí entram esses outros conceitos, que o Lamarck não estava tão errado assim, pensando quando você olha para o indivíduo. Mas é a questão do porquê que aquele comportamento, ou porquê que aquela característica sobreviveu na espécie até hoje. Porquê que para a espécie humana, determinados genes foram transmitidos e eles existem ainda. E por que quando isso chega no nível do indivíduo, a gente chama de doença? Mas, na verdade, é um comportamento que foi selecionado aí ao longo do tempo por alguma razão. E aí onde isso toca a medicina do estilo de vida e toca a questão das doenças crônicas não transmissíveis. No decorrer da história evolutiva da nossa espécie, existiu um contexto de ambiente, de organização social, que selecionou um banco de cartas genético e comportamental, porque a gente não pode esquecer, né, Marcelo, que o comportamento ele não é algo que está solto, de pendurado no ar aí. Ele foi selecionado primeiro do ponto de vista filogenético. Isso o Skinner vai falar lá, que o nosso comportamento ele ocorre dentro dos limites do comportamento da nossa espécie. Você pode até imitar o comportamento de outra espécie, mas isso não é autêntico. Ele não é completo, ele não tem a mesma função que dentro daquela espécie. Então, nós temos um limite do comportamento que foi selecionado na evolução. Para sobreviver, para que os genes, um conjunto de genes, de cartas de genes, sobreviva naquele ambiente específico que aquela população foi selecionada. É esse que é o chamado nível de adaptação. Não é bem adaptação no sentido que a gente pensa de dar conta de se ajeitar. É, na verdade, do que sobra. É cruel pensar isso, mas é assim. É do que sobrou, do que sobreviveu naquele ambiente hostil. Isso tira muito o olhar do indivíduo, né? O indivíduo, ele se adapta e ele vai viver aquilo como um estressor do ambiente e tal, mas enquanto espécie, essa variabilidade genética, ela cria mais possibilidades adaptativas, né? Então, se você for pensar até nesse conceito de adaptação, quanto mais padronizado, menos adaptável para a espécie. Né? Às vezes até para aquele indivíduo pode ser. Quanto mais uniforme, né? Exatamente. Quando você tira essa questão da variabilidade, para a espécie isso é ruim, porque você dificulta a possibilidade de adaptação, mais para uma espécie como a nossa, que ocorre em diferentes ambientes, em diferentes contextos, né? A gente não está falando de uma espécie que está isolada numa ilha e que só acontece ali. Não, a gente está falando de uma espécie que está espalhada amplamente. Então, variabilidade é o que é o melhor para a espécie, não necessariamente para o indivíduo. A população, né, da nossa espécie, ela foi selecionada de forma a conseguir se adaptar a diversos ambientes dentro do planeta. O nosso sucesso evolutivo, que vocês vão ver até o final do episódio, é a causa da nossa tragédia de saúde, né? Eu gosto de brincar isso, é o sucesso mais fracassado da evolução, é o ser humano, porque ele evoluiu para um sucesso que agora cobra um preço muito alto. Então, o nosso sucesso evolutivo foi ter uma plasticidade de comportamento higiênica que permitisse sobreviver em climas tão diferentes, em ambientes tão diferentes, com disponibilidades alimentares tão diferentes assim, e que essa plasticidade que hoje traz um problema para a nossa espécie. Eu gosto muito de lembrar o que o Michel Pollan coloca no livro dele sobre o dilema do onívoro. Isso traz direitinho a visão que a gente precisa entender aqui. Para a nossa espécie poder sobreviver em todos os cantos do planeta, qual foi um dos primeiros problemas que teve que ser resolvido?
O de poder se alimentar com comida disponível em todos os cantos do planeta. Então, o ser onívoro foi uma seleção dentro da população, foi selecionando seres que conseguiam se alimentar de diversos tipos de alimento diferente. Quem não dava conta ficou para trás na história, está enterrado aí no caminho. Então não é uma adaptação de que nós fomos aprendendo como indivíduos a comer de tudo. A população foi selecionada dentro daqueles que conseguiam comer de tudo. Isso é um conceito importante. Então, o Michel Pollan mesmo no livro fala que só é um dilema escolher o que eu vou comer hoje, porque a seleção permitiu que esse dilema existisse. Porque se não existisse escolha pela evolução, a gente não teria esse problema. Na África do Sul, tem um museu em Johannesburg que é o Museu do Berço da Humanidade. Esse museu conta a história da espécie humana e lá eles têm diferentes indivíduos, crânios e materiais ao longo do período evolutivo da história da humanidade dentro do gênero Homo, né? Então vai mostrando essas mudanças que foram acontecendo. E aí você tem várias mudanças que estão relacionadas justamente às questões de comportamento. Então, por exemplo, deixar de ser quadrúpede, ser bípede, o tipo de alimentação preferencial, a matriz alimentar que estava mais relacionado com vegetais e matriz alimentar com proteína, tipo de proteína, isso muda a arcada dentária, por exemplo, muda o tanto que você tem que ter de pressão no masseter para poder conseguir quebrar uma semente dura e que tipo de dentição você vai ter para isso, e o quanto isso sobra de espaço para cérebro, né? Isso muda completamente. Sim, porque assim, se você tem uma arcada dentária muito grande, muito forte, isso vai impactar toda a ergonomia, né, do corpo e vai tender a cabeça. E se você está pensando num ser que é bípede, que anda de pé, isso tudo influencia o equilíbrio. Então isso foi sendo selecionado ao longo do tempo. Mas, de novo, né, lembrando, né, Marcelo, não é que a mandíbula foi aumentando para dar conta de... Não, é que foi sobrevivendo quem tinha essa mandíbula para dar conta de quebrar aquele alimento que era disponível. Quem não tinha, morreu de fome. Ficou para trás. E aí essa estrutura, ela funciona nesse modelo, né, de funcionamento, que é o modelo que mais tempo a humanidade permaneceu. Então, se você pensar do surgimento do primeiro Homo sapiens e o nosso tempo hoje, se você pensar o surgimento da primeira cidade, a gente tem muito mais tempo vivendo sem cidade, enquanto espécie, do que urbanizado. A gente está contando aqui a história de como a gente se adapta, né? Do que vai permanecendo. A gente está mostrando que nesse período de proporção, a gente está muito num campo de incerteza. A gente está vivendo essa incerteza do ponto de vista da evolução da espécie. Porque a nossa relação com o ambiente, com as pressões ambientais que levam à adaptação, elas mudaram. Esse é um ponto interessante que você está trazendo, porque a gente tem que pensar, né, que durante centenas de milhares de anos foi selecionado esse conjunto de genes e esse baralho de comportamentos. E, a partir da Revolução Industrial, que é um tempo bem menor do que o surgimento da primeira cidade, tudo mudou. Diversos problemas que não existiam passaram a existir e diversos problemas que existiam sumiram. Vamos pegar o exemplo da comida. A gente viveu grande parte da história da humanidade com o problema da escassez. E por isso nós tivemos que nos tornar onívoros. Por isso a gente teve que desenvolver, como você lembrou, estrutura óssea para poder conseguir triturar alguns tipos de alimentos. A gente teve que aprender a cozinhar alimentos, a gente teve que aprender a cultivar alimentos e a gente viveu grande parte da história com escassez. E isso moldou comportamentos. Comportamentos, por exemplo, de que se eu acho um alimento que é rico em caloria, eu tenho que ir em cima dele como se fosse a última coisa disponível, porque é raro. Era raro. Então isso selecionou, por exemplo, que em alguns lugares se alimentar de carne era garantia de vida, porque não tinha outro alimento disponível. Mas dava um trabalho muito grande ir atrás disso. Até
a organização social se deu por conta disso. É mais fácil caçar em grupo. Você se protege se o bicho tentar te atacar e você consegue atacar ele em bando. Então isso foi desenhando em alguns lugares esse comportamento. Depois vem a agricultura. É mais fácil você cultivar em grupo também. Né? Você ter um estoque ali, né, daquela tribo protege você do que se você tiver fazer isso sozinho, só por você. Então isso foi desenhando. Aí chega a Revolução Industrial, a coisa muda de cara completamente, porque você passa a ter uma abundância de produção de alimento, e alimentos que eram raros e que são hipercalóricos, com muita gordura, muito carboidrato, né, muita proteína, que não existia antes. E aí como é que fica então? Vamos pegar o exemplo da gota, né, Marcelo? Na história da medicina, a gota ela é chamada de doença dos reis. E a partir da Evolução Industrial, ela passou a ser uma doença dos plebeus. Porque aquilo que só os reis tinham antes, que era carne em abundância, gordura em abundância, vinho em abundância, bebida em abundância, passou a estar disponível para a população em geral. Então essa é uma das primeiras doenças crônicas que a mudança do ambiente evolucionário propiciou se tornar mais democrática. Eu fico pensando, Luiz, no movimento, o quanto é fascinante isso. Por que a gente foi desenvolvido para correr? A gente tem tudo contra para poder correr, mas a gente é dependente disso, né? E não tem a ver com percorrer longas distâncias por conta da mobilidade, tem a ver com caçar, né? A gente é um tipo de caçador muito esquisito. A gente não é um caçador que abate a presa de modo direto, né? Você pega a presa e você corre atrás dela até que ela cai dura ali e aí você arrasta ela de volta. Esse tipo de caça fez com que existisse corrida de longa distância para a gente, né? A gente foi sendo selecionado para isso. A gente tem o mesmo tipo de ligamento no pescoço que o cavalo tem, que é um tipo de ligamento que precisa sustentar a cabeça em quem está em alta velocidade, né? Então, nosso corpo foi adaptado para isso. A gente sente prazer em correr. A gente não sente prazer em outra coisa quanto a gente sente nisso, né? Então a gente é sendo reforçado biologicamente para isso. Quem corria mais sobrevivia mais. E aí você fica pensando, vou botar esse indivíduo com gota, agora ele tem proteína em abundância. Ele não consegue correr, ele não vai passar adiante. Né? Porque ele tem dor articular. Que ele tem dor articular. Né? Só que isso não seria um problema, porque nesse contexto ele não teria essa abundância de proteína. A proteína dá trabalho. Aí, a partir de um certo momento da história, a proteína está fácil. E isso que não era um problema passa a existir. E de passar a existir, vai moldando o que é mais adaptável para a espécie. Será que eu tenho um interesse, um repertório alimentar tão grande, é interessante hoje? Enquanto espécie, a gente vai morrendo mais de determinadas condições. E a gente acaba criando jeito, né, algumas estratégias para poder driblar essa pressão evolutiva. Que alguns tipos de estratégia de alimento, alguns tipos de comportamento que a gente tem enquanto sociedade, eles seriam incompatíveis e o próprio sistema daria conta de ir limpando isso ao longo do tempo. A gente está aqui falando da gota, mas poderia ser qualquer outra questão cardiovascular, por exemplo. E aí hoje a gente tem um limitador. A gente pega a pessoa que infartou 5 vezes e ela tem uma solução para ela. Ela não vai morrer. Né? Ela vai continuar ali e aquele gene continua existindo. Porque a gente está fazendo com que ele seja passado adiante. Enquanto espécie, a gente está produzindo a fragilidade que é potencializada por um estilo de vida, um estilo de sociedade que é predatório. Né? Eu gosto muito do paralelo com o vírus. A gente é um péssimo vírus, porque a gente seria o vírus, depois da Revolução Industrial, igual o ebola. Né? A gente mata rápido o hospedeiro. Isso não é um vírus eficiente do ponto de vista evolutivo. O vírus eficiente é um vírus que fica lá e não dá nada, né? Ele vai sendo passado e passado e passado e mantém a vida do hospedeiro. A gente, enquanto espécie para o planeta, é um vírus ruim, porque a partir do momento que a gente produz a Revolução Industrial, a gente começa a consumir rapidamente todos os tipos de recursos, porque aquilo que o ambiente tinha como limitador para a gente parou de existir, parou de ser a pressão que incomoda. A pressão agora ela passa a ser quase que nossa, né? É a nossa própria atividade que pressiona a gente de volta. Isso que é a doideira da coisa. A loucura aí é essa, né? Aquilo que trouxe o sucesso evolutivo da nossa espécie, no fim pode levar à extinção dela, porque esse domínio da tecnologia sobre o mundo
permitindo que a gente explore o planeta, que a gente consiga construir um estilo de vida que seja, vamos dizer assim, construído sobre essa abundância, sobre a facilidade, muito diferente da forma como foi no berço evolutivo, ele está levando ao consumo de todos os recursos e nos adoecendo também. Nós fomos construídos para viver em harmonia com o ambiente evolutivo que existia. E aí a quantidade de alimento que tinha disponível era limitada. E aí eu tenho recursos genéticos e fisiológicos para conseguir aproveitar esse alimento. A gente tem que pensar isso, né? Até, por exemplo, o tamanho do comprimento total do intestino, né? Ele é selecionado para que o alimento possa ficar ali e ser aproveitado o máximo possível. Então, isso foi sendo selecionado ao longo do tempo para um aproveitamento. Aí, de repente, eu tenho a disponibilidade de alimentos altamente calóricos líquidos, de forma líquida. É uma coisa que não existia. Né? Os alimentos eram sólidos, no máximo pastosos, quando a gente aprendeu a processar alimentos e tal, mas eram alimentos sólidos, ricos em fibra, difíceis de serem digeridos. De repente, eu tenho alimentos líquidos, que a absorção é muito fácil, que o processamento dentro do tubo gastrointestinal é muito mais fácil do que era antes. Então, imagina o quanto de caloria pode chegar na corrente sanguínea de uma pessoa numa rapidez muito maior do que existia antes, que é a questão do índice glicêmico. A gente está conversando aqui em outras palavras, né? A gente está usando termos evolutivos para falar sobre o índice glicêmico, que está relacionado com o desenvolvimento ou não de diabetes. Então, isso não era um problema antes, porque os alimentos eram de índice glicêmico muito baixo. Precisava de muito trabalho para extrair caloria ali. Hoje, não. Né? E aí eu tenho um corpo que consegue extrair muito mais de algo que é muito fácil de ser extraído. Aí vai se explicando por que a gente começa a ter aumento de obesidade, aumento de doenças metabólicas e por aí vai. Inclusive doenças funcionais, né? Que acabam entrando justamente nessa interação. Porque em outro contexto, aquilo não existiria. Né? Porque o funcionamento seria contingencial ali. Porque era funcional para aquele contexto evolutivo, não para o Sim, contexto de hoje. sim, exatamente. A gente está falando aí do intestino, do comprimento, e às vezes é importante a gente dar a dimensão biológica dessa coisa, né? Quando a gente está falando de organismos simples e organismos complexos, essa é uma questão vital. A primeira coisa que vai mudando ao longo da filogenia é justamente a organização do tubo digestivo. Isso muda a organização das espécies e o grau de adaptabilidade delas. Então, você ser um organismo unicelular e virar um organismo pluricelular, você não dá conta de sobreviver muito tempo se você não tiver um tubo digestivo. Aí, entre ter um tubo digestivo, uma capacidade de digestão, que você joga a enzima para fora no ambiente, absorve aquele caldo nutritivo, ou ter isso para dentro, ter um tubo digestivo te facilita. Então, você acaba gastando menos energia e desperdiçando menos o nutriente que está sendo absorvido. Isso vai fazendo com que as espécies estejam se adaptando ao longo do tempo para um determinado formato de corpo, para um determinado padrão de distribuição e uma fisiologia meio comum por conta desse padrão ambiental e dessa necessidade. De repente, a gente vem com uma realidade que, se eu tenho um líquido, eu não precisaria do tubo tão comprido, eu não precisaria de ter uma dentição tão adaptada e tão forte, tão estrutural, e que é o nosso mecanismo de adaptação que a gente não sabe para onde vai levar. A humanidade daqui 100 milhões de anos, se houver planeta até lá, né, se a gente não... Vai ter, né? O problema, o que a gente não pode ser inocente é o quê? O planeta e a vida vai continuar. Exato. A questão é que nós é que não teremos um ambiente que seja tolerante com o que nós estamos fazendo. Nós é que vamos ser jogados para fora, que é aquilo que eu estava dizendo, né? Não é uma adaptação nossa, né? Nós vamos ser cuspidos da natureza se a gente não tiver capacidade ali de continuar existindo como espécie.
fazendo isso, a gente está mudando a regra do jogo, né? A regra do jogo para o sistema vai precisar se reorganizar. Então, quando a gente fala sobre aquecimento global, isso é a adaptação do sistema. A gente mudou uma variável, o sistema como um todo precisa se adaptar. A maneira como vai se adaptar é como? Vai esquentar. É a nossa revelia. Isso ele não Exatamente. vai se adaptar para nos deixar felizes, né? Mas para a Exatamente. harmonia desse sistema. Tem uma outra coisa que eu achei interessante quando você foi falando do tubo digestivo, que tem a ver com estresse, que é outro pilar da medicina do estilo de vida bem interessante. Por que que o estresse tem aumentado tanto? É curioso, né? O quê? O estresse é uma resposta que foi evolutivamente selecionada para nos proteger dos perigos. De repente, nós não temos quase nenhum perigo para o qual esse sistema foi selecionado. Quase nenhum. A gente não tem mais as ameaças que existiam no berço evolutivo, mas nós estamos cada vez mais ansiosos, porque nós temos agora perigos que são imaginários, são perigos que não são reais. São perigos que são de status social, do que pode vir a acontecer, do futuro, porque apesar de ter tirado esses perigos, a gente mantém esse mecanismo funcionando. E isso que é uma das coisas mais, vamos dizer assim, doidas de tudo isso na evolução, é que as doenças ligadas ao estresse, elas também têm essa relação com ter sobrado um mecanismo aí que era para nossa proteção e que no ambiente que a gente tem hoje reconhece perigo onde não existe. Essa questão do estresse, a gente pode perceber que, em alguma medida, isso é protetor, né? Então, por exemplo, eu antecipar um problema, antecipar algo que pode ser ameaçador, isso é protetor. Num ambiente em que eu tenho poucas opções de perigo, né? O estressor está muito claro, né? É determinado tipo de predador naquele ambiente que eu estou, determinado tipo de situação de catástrofe que pode acontecer. A partir do momento que você vai criando uma espécie que não tem isso, você começa a ter os problemas que a gente tem, que aí tudo é ameaçador. Qualquer coisa pode ser. Porque o mecanismo de projetar, ele está lá, né? Salvo. Isso é comum em outras espécies também, né? Por que que determinados animais têm medo de um predador e não têm medo de outro animal que se comporta, que está ali distribuído no mesmo ambiente? Né? O animal que teve medo, ele ficou. Né? Ele fugiu, ele não foi comido, e aí aquele comportamento vai sendo selecionado. Com a gente também foi assim. Né? Só que aí chega um momento em que o nosso poder de ofensa, a gente está no topo da cadeia alimentar, então a gente oferta muito mais perigo do que a gente recebe perigo. Só que para a gente poder chegar nesse ponto, o nosso sistema de alerta, o nosso sensor aranha, ele precisou ser selecionado. Foi ele que trouxe a gente até aqui. Então ele está ali, ó, topíssimo, super ativo. Ele é essencial para que a gente sobreviva enquanto espécie. Só que agora mudou a regra do jogo, né? E aí tem uma coisa interessante que é esse desencontro do estilo de vida com a sociedade moderna. Que eu falo que o que estraga é quando você bota o moderno na frente, né? Se a gente vai olhar, né, hoje, as sociedades ou as culturas ou os grupos com maior longevidade, todo mundo gosta de dar o exemplo das Blue Zones. Quando você olha essas comunidades, o que que elas têm? Elas conservam um estilo de vida adaptado ao período pré-revolução industrial, que as pessoas andavam a pé, que as pessoas subiam montanha, desciam montanha, que as pessoas produziam o próprio alimento, não tinha alimento tão disponível. Então, o arahashibun, por exemplo, no Japão, em Okinawa, é isso, eu não comia até encher, porque não tinha como encher. Não tinha alimento disponível para encher, né? Então eu comia 80%, por quê? Porque eu sou educadinho? Não, porque não tinha. Né? Então eu comia e ficava sobrando, faltando. Né? Então amanhã eu vou ter que conseguir mais, porque eu tinha que dividir na tribo também. Eu não podia ser egoísta, encher minha barriga e não dividir com os outros. Então tem uma organização social, os moais de Okinawa também, os grupos lá da Sardenha, as pessoas vivendo unidas ali, porque se viver em tribo servia para quê? Para trazer segurança, tanto segurança de que o predador não vai me atacar se eu estiver sozinho, quanto a segurança de que se eu não conseguir caçar amanhã, o meu grupo ele vai compartilhar comigo. Então nós somos selecionados para sentir segurança dentro de uma espécie grupal. O filhote vai nascer,
e é um momento arriscado, a tribo vai me proteger enquanto estiver dando à luz, a tribo vai ajudar a cuidar do filhote enquanto a gente vai atrás de comida. Então, as relações sociais, a rede de suporte social, ela existe para poder ajudar na sobrevivência da espécie. Agora a gente pega e vem para hoje. A gente faz um salto aí e sai das blue zones e vai para a sociedade moderna. Você vive em solidão. Você está ali trabalhando, sentado o dia inteiro no escritório, não conversando com ninguém, se relacionando com o imaginário, num trabalho intelectual, em que você pede uma comida pelo aplicativo e você não sabe quem fez a sua comida, você não tem ligação com aquilo, é uma comida que não é culturalmente relacionada à sua, porque se você for olhar, você só pede porcaria mesmo, você não sabe quem pôs a mão naquilo, você não tem essa relação afetiva com a comida, ela é só uma coisa para te encher enquanto você continua, você está sozinho, e aí se você estressa, você não tem com quem contar. O nosso sistema nervoso ele foi selecionado para sentir solidão como se fosse dor, né? Isso tem estudos que mostram de neuroimagem que a dor e a solidão são sentidas na mesma área, porque era uma coisa óbvia, se eu fiquei sozinho eu vou morrer, então é para sentir como dor, e hoje a gente fica sozinho sentindo a dor da solidão. A gente construiu um estilo de vida completamente louco, se for pensar do ponto de vista do que seria melhor para nós. Até em relação aos mecanismos de prazer, né? Paisagem, né? O impacto da paisagem. A gente faz prescrição do belo é o quê? Você ir pro mato, né? Você viver e ver a natureza, a beleza da natureza, né? O azul dos lagos, das águas, dos rios, o verde de mata, que é o ambiente, teoricamente, mais psicologicamente seguro para a gente, né? Se você for parar para observar do ponto de vista evolutivo, é o nosso canto. O nosso canto não é urbano. É uma urbanização, inclusive, diferente, né? Tá mais Isso, ligado. até se a gente for pensar, qualquer animal ele tem um nicho no ambiente. Peixes que vivem só na barreira de coral, por exemplo, né? Quando a barreira de coral é destruída, aquele peixe, aquela espécie entra em extinção. Ótimo, nós conseguimos nos adaptar e construir ambientes e vamos conseguir viver em Marte, na Lua, né? Desde que a gente consiga levar a capacidade de criar ambientes e nichos de sobrevivência nesses lugares. A questão é quando a gente faz isso de uma forma tão diferente do que é o nosso estilo de vida capaz de manter saudável, que nós nos adoecemos. Né? Eu acho que esse é o grande ponto que a medicina evolutiva traz para a medicina do estilo de vida, é que o estilo de vida saudável tem que levar em consideração o nosso berço evolutivo. Não que a gente esteja fazendo um chamado para a vida nas cavernas. Não é isso. Mas que talvez a gente precise lembrar, olha, tem alguns tipos de alimento que a nossa espécie não foi feita para se alimentar. Apesar de eles existirem, da gente poder, não foi feito. Como a minha escolha, né? Como minha escolha de saúde, o meu estilo de vida mitiga essa nova pressão que foi imposta pela nossa expansão enquanto espécie, né? Pensando coletivamente, por que é importante que tenha uma praça na minha cidade e que essa praça seja arborizada? Não só pensando na questão climática, mas qual que é o impacto que isso vai trazer na qualidade de vida das pessoas? Por que esse espaço ele é necessário para o coletivo? Porque essa paisagem é a paisagem que traz saúde para a gente, né? Ter um jardim dentro do hospital, ter um jardim em casa, minimamente, né? O que isso está conversando com as nossas escolhas que minimiza um paredão de pedra que remete ao isolamento, né? O isolamento está no meu hábito, fazendo home office, não vendo ninguém, interagindo só pelo computador, e também está na minha arquitetura, né? Prédios enormes, como que a gente fica ali naquele local, isso tudo remete a esse espectro da solidão, e a gente vai vivendo assim, né? Eu acho que as pessoas não têm muita consciência disso, né? Quando a gente está falando, pode parecer que é uma coisa bonitinha, né? Mas nós somos animais também. O que acontece quando você tira um animal do ambiente e coloca ele num lugar emparedado? Ele Reatividade, estressa, né? é cativeiro.
Sim, O que acontece é que o nosso cérebro está entendendo que as nossas casas, as nossas cidades, elas são cativeiros. para quem só nasceu nesse ambiente, um animal que já nasceu dentro do ambiente, ele não tem tanta consciência disso, né? Mas a partir do momento que você interage ele com um pouquinho, com um cativeiro um pouquinho maior, um espaço um pouquinho mais adaptado, você muda a qualidade de vida dele, porque o corpo vai interagir com aquilo de um outro jeito, né? O baralho dele ele vai ver que ele tem outras cartas que são possíveis de serem jogadas agora que a gente teve uma reconfiguração. E com a gente é assim também. Se eu sou uma pessoa extremamente urbana e nunca fui num parque, agora que eu estiver ali, eu vou sentir uma coisa que eu nunca senti antes. Né? Um outro tipo de interação com o ambiente, um impacto que é aquela coisa que só a natureza traz, né? Esse impacto com o belo, você olhar ali e falar, nossa, né? E isso é muito prazeroso para a gente. Para o nosso sistema que foi trazido até aqui, é uma das poucas coisas que traz uma satisfação que nada traz. E que não depende muito de uma questão material, né? É simplesmente de estar ali e contemplar. E aí a gente pode levar isso mais longe para a gente mostrar onde mais, né, o ambiente moderno ele rompe com a nossa história evolutiva. Tem dois aqui que são muito lógicos, né? Um, que nós coevoluímos com outros organismos. O que eu estou querendo dizer? Nós coevoluímos, por exemplo, com os micro-organismos que habitam nós mesmos, nossos corpos, que é a questão da microbiota, né? Que ela coevoluiu para trazer algumas vantagens para a gente. Todos os seres vivos, eles têm isso, eles formam parcerias dentro dos seus ambientes. E nós temos uma parceria com a microbiota intestinal, com a microbiota da pele. E aí, quando de repente a gente cria um estilo de vida moderno, ascético, que esteriliza tudo, que acha bonito esterilizar tudo, e que a gente usa sabonete com antibiótico, a gente limpa e esteriliza todo o chão, a gente vai mudando, né? A gente tem alimentos que mudam também a nossa microbiota, começam a aumentar, por exemplo, problemas funcionais, intestinais, começam a aumentar os problemas alérgicos, autoimunes, porque o nosso sistema imunológico ele cresceu em harmonia com os seres que eram agressores e aqueles que colaboravam com a gente. Então tinham ali bactérias, vírus, protozoários e outros micro-organismos, fungos, que estavam interagindo com a gente e aqueles que são benéficos eles tinham que ser tolerados pelo sistema imunológico. De repente, você desorganiza isso tudo e começa a ter problemas de tolerância imunológica, inclusive, no caso das doenças autoimunes, atacando a nós mesmos, porque o sistema imunológico ele está confuso, vamos dizer assim, porque ele não está reconhecendo o ambiente microbiológico à nossa volta. E isso é um grande problema, a gente vendo aí associado à obesidade, alteração de microbiota, né? Cada vez mais saem dados mostrando que a alteração de microbiota muda muito a nossa saúde. Você falou de autoimunidade, as intervenções médicas que a gente faz, elas têm uma relação direta com isso. Eu sei que existe a polêmica da vacina com as fake news, mas tem uma coisa sobre vacina que é real. A autoimunidade aumenta conforme você vai sendo exposto a mais vacina. Um exemplo clássico disso é a esclerose múltipla. Então, populações que são mais expostas a vacinas têm maior incidência de esclerose múltipla do que populações que têm menos exposição. Mesma coisa em relação à parasitose intestinal. E isso é curioso a gente perceber que os problemas, eles existirão. A nossa interação com o ambiente, com a natureza, sempre vai gerar alguma coisa que a gente não consegue prever. Isso é incompatível com a realidade, né? Você tem uma vida 100% regulada e que só tem vantagens, não tem prejuízos. É que algumas dessas coisas que a gente produz e que são prejuízos, que vão virar doenças, a gente já consegue inclusive antever quais são e são possíveis de serem mudadas. Por exemplo, a gente tem um contingente de doenças que existe, que passa a existir por conta de escolhas de saúde e que poderiam ser evitadas se a gente reduzisse um pouquinho a intensidade do que a gente produz para o nosso ambiente. Como exemplo, escada rolante. Deveria ser um crime existir escada rolante, né? Porque a não ser que você tenha uma alimentação de mobilidade, isso faz uma diferença. Você transforma a sua relação com o ambiente com umas coisas muito pequenas. Você ir a pé a uma curta distância e você ir de carro. Às vezes você vai passar mais tempo buscando estacionamento do que se você tivesse ido a pé.
Isso é uma loucura da vida urbana e a gente faz esse tipo de escolha, né? A gente caminha para um lado que poderia ser diferente. Eu poderia escolher alimentos in natura se eu me dispusesse a cozinhar mais vezes, né? E usar menos industrializado, por exemplo, e tem que desenvolver habilidade para isso e tal. E o quanto essa relação com a comida ela é prazerosa para a gente do ponto de vista evolutivo. A gente já lida com as emoções e usa comida para isso. Isso é um fato. Né? Então, por que eu não escolho a comida que vai me fazer bem, escolho a comida que vai me fazer mal? E eu vou ter a ilusão do prazer, né? Potencializando aquilo ali, né? Que não está no preparo, não está na antecipação da recompensa com a comida, está diretamente na densidade calórica e no quanto isso vai me dar um pico de glicemia e eu vou me sentir, nossa, está ótimo. E na verdade essas questões vão adoecendo a gente. E mais do que isso, né? Mais do que adoecer, vai mudando a nossa espécie. Vai mudando a história da nossa espécie, né? Que não sei daqui quanto tempo essa questão com a solidão, o quanto você precisa estar adaptado para a solidão para poder sobreviver no ambiente moderno, naquilo que vai se configurando e o que isso vai mudar na nossa história, né? Pode ser que no futuro, né, precise se adaptar à solidão, Sim. infelizmente. Né? E o que é que isso vai impactar na gente? Né? Porque quando você vai estudar, por exemplo, você vai pensar em astrobiologia, sobre medicina aeroespacial, né? Um dos grandes desafios, por exemplo, da colonização da Lua, de Marte, é pensar assim, será que a gente consegue viver sozinho? Né? Sem Uhum. outra pessoa? Como que a gente gerencia conflito num grupo pequeno que é obrigado a ficar trancado e não pode se isolar? Então é um paradoxo. A pessoa tem que dar conta de viver sozinha, mas ela também tem que dar conta como é que ela vai lidar com o fato de que às vezes ela é obrigada a viver com um pequeno grupo. Esses paradoxos são interessantes. Pode ser que no futuro a gente tenha que pensar as relações sociais ou elas vão se configurar de um outro jeito. Os traços de personalidade que hoje a gente considera problemático, né? A gente chama algumas coisas de transtorno de personalidade que talvez, dependendo do contexto que tiver, vai ser uma vantagem. Que essa É o pessoa, ela... exemplo da personalidade antissocial, o Isso, era aí que eu psicopata, tinha... né? Exato. Que quando você vai estudar, assim, eles eram, assim, o topo dos líderes para tomar grandes decisões importantes, que precisava de não ter empatia, não pensar no caso individual, mas no grupo para que o grupo sobrevivesse. Então isso, de uma certa forma, né, vai saber o que o futuro vai dizer, né, quando embaralhar Uhum. isso tudo dentro das dificuldades de cada época que a gente estiver vivendo. Acho que essa questão de comportamento ela é muito evidente, né, para a gente, pelo menos para quem lida de modo direto com isso. A ansiedade é um exemplo clássico que a gente tem de epidemia de ansiedade. Eu gosto muito da ideia do TDAH também, porque que TDAH é transtorno. Né? Se a gente tivesse outra configuração social, talvez não seria visto como um prejuízo adaptativo, né? É engraçado quando você vai dar aula disso e você vai falar sobre prejuízos sociais do TDAH. E aí você vai falar que aquela pessoa que às vezes é a graça da turma, né, a pessoa mais sociável de todas, onde é que está o prejuízo ali? Né? E o prejuízo é um desempenho acadêmico, lógico, matemático. Mas se você for pensar evolutivamente, talvez essa pessoa ela fosse a mais agraciada dentro do ambiente. Pode ter sido o cara que falou assim, pela impulsividade dele, resolveu Uhum. sair, né, da África e colonizar o planeta inteiro. Né? Sim, A impulsividade levou ele a atravessar o Estreito de Bering e colonizar a América. Essa impulsividade que talvez fez o sujeito entrar num navio e vir parar, né, sair da Europa e vir parar na América e atravessar a África e parar na Índia e por aí vai. essa virada, ela tá muito próxima da gente. E quando você está no olho do furacão, você não vê, né? Não tem distância objetiva para você ver o impacto. A gente consegue perceber o impacto que a Revolução Agrícola trouxe, mas a gente está separado dela milhares de anos, né? Muitos mil anos desde da primeira Revolução Agrícola. Só que a Revolução Industrial foi ontem, né? A gente viu a primeira máquina a vapor surgindo ontem do nosso tempo evolutivo. A gente está no meio disso, a gente não consegue prever. E eu acho que o que traz aí, né, como a gente pode trazer como lição, é que nossa espécie está evoluindo. Mas é importante que a gente tenha atenção para aquelas escolhas que a gente faz nessa história que podem nos prejudicar, a nós mesmos e ao ambiente em que a gente está vivendo.
Então, lembrar que o nosso estilo de vida, ele comunica diretamente com uma herança genética. As escolhas de saúde que eu faço, elas estão conversando com os meus genes, que foram selecionados para um ambiente. E à medida em que eu vou mudando esse ambiente, como espécie, eu preciso pensar, e aí é preciso ampliar a visão, ampliar o pensamento para além do indivíduo, que eu acho que é isso, aquela chamada que eu disse lá, cuidado para você não achar que você está pensando na sua adaptação como indivíduo. Você tem que olhar a nível populacional, de história de espécie. As escolhas que a gente está fazendo, elas estão comunicando com isso e nós estamos mudando o ambiente de forma que ele também se comunica com esses genes e ele seleciona eles, mas não seleciona para mim, né? Eu posso cair fora. Então acho que essa visão, ela é importante, ela enriquece muito e traz um olhar diferente para a medição do estilo de vida. Ela assenta a gente no local que a gente de fato ocupa, né? A humanidade, o mundo não existe para ela, né? E a gente faz escolhas de saúde que são muito ruins para a saúde planetária. Por que saúde planetária é um problema, né? A gente precisa falar sobre isso. É por conta disso, a gente é mais uma espécie, o planeta vai se adaptar, queira a gente ou não, né? Com a gente na jogada ou sem a gente na jogada. E eu gosto muito do Hans Jonas, que é o cara que fundou a ideia de ecologia, né? E ele fala sobre a justiça com as gerações futuras. Ele é a pessoa que, dentro do direito, trabalha com aquela questão da responsabilidade. Se a gente hoje teme, praticamente alguma coisa relacionada à responsabilidade civil, a culpa é do Hans Jonas, né? Ele pensou sobre isso antes. Mas o que ele falou sobre ecologia e as gerações futuras? A gente não tem o direito de limitar o direito da próxima geração a viver plenamente. Só que as nossas escolhas, elas já estão fazendo isso. A gente já está impedindo que gerações futuras tenham acesso a recursos naturais que a gente tem hoje e que fazem parte de um tipo de saúde, de um tipo de cuidado que é para a espécie, não é para nós, enquanto indivíduos que estão vivendo nesse tempo, é para a saúde da espécie. Né? Quando a gente fala sobre saúde planetária, a gente está falando sobre a saúde do planeta e saúde da humanidade enquanto espécie, não enquanto indivíduo. Né? As nossas escolhas de estilo de vida hoje, elas limitam o cardápio das escolhas das gerações futuras. Então, as escolhas de saúde que nós fazemos para nós hoje, né, elas estão determinando o estilo de vida para frente e a sobrevivência da nossa espécie. Se vai aumentar ou não doenças cardiovasculares, se vai aumentar câncer, se vai aumentar diabetes, se vai aumentar Alzheimer, isso está sendo construído como espécie pelas escolhas de saúde que todos nós estamos fazendo. E acaba sendo uma questão muito séria quando a gente não leva isso em conta, especialmente em quem constrói isso. Professor, médico no consultório tem esse papel, né? Recentemente teve um trabalho que mostrou o impacto no hospital quando o hospital desenvolve uma arquitetura verde. Né? Isso reduz a pegada de carbono. Por quê? Não reduz a pegada de carbono do serviço, porque o material da cadeia produtiva que está dentro do hospital já foi produzido, já teve transporte. O principal impacto dessa mudança na construção da arquitetura verde do serviço de saúde é no estilo de vida dos profissionais que praticam algum tipo de atividade dentro do serviço. Porque eles começam a repensar a produção de lixo, produção de resíduo, as escolhas que fazem para poder ir ao trabalho. Você acaba criando um espelho de comportamento porque você aumenta a consciência das pessoas sobre esse impacto. Porque para o serviço hospitalar, você tem o serviço em si, depois de construído, pouca possibilidade de mudança. Mas as pessoas que atuam ali, não é a prescrição do prescritor para o paciente daquele serviço. É o que ele vai fazer depois disso com aquela informação que ele absorveu ali. E que muda, de fato, a pegada de carbono coletiva do serviço através das pessoas que ele praticam. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque isso impacta as pessoas e faz com que elas repensem algumas questões. Né, e que parecem pequenas, mas que coletivamente somadas fazem muita diferença para o futuro e principalmente para as pessoas que estão sendo formadas com essa consciência. Quem nasceu antes do Hans Jonas nunca estudou ecologia. Hoje, ecologia é uma coisa que está dentro do currículo comum, então todas as crianças já estudam. Quem está nos ouvindo provavelmente nunca ouviu falar de reciclagem na escola. Hoje, ninguém passa da primeira série se não conhecer o que é o símbolo da reciclagem, o que é aquela
aquele monte de cor de lixo, o que, que vai em cada uma das cores. E é assim que a gente vai transformando. Essas mudanças elas são mais lentas e mais profundas. A gente falar sobre isso, em algum momento vai chegar no futuro em que prescrição verde vai ser a prescrição possível, a única possível. Não vai ter outra escolha. Se não for verde, a gente não vai fazer, né? Só que isso precisa ser caminhado até lá. E quem faz isso são pessoas. E as pessoas são formadas a partir de processos educativos como o que a gente está fazendo agora. Isso aí. Então, acho que a gente pode trazer, né, como lição aqui nesse episódio do MavRec é que nós temos uma herança evolutiva, nós temos uma história, nós temos um cardápio de escolhas comportamentais que ele foi construído aí no decorrer da nossa história dentro de um planeta, dentro de um ambiente, dentro de um nicho ecológico. As nossas escolhas de saúde, elas têm que levar em consideração essa adaptação. Nós vamos ter que escolher nos adaptar a isso, para que a gente continue existindo e tendo um estilo de vida saudável, tendo uma vida, né, saudável. Então, seu estilo de vida levará a possibilidade, né, quando você pensar, nossa, eu preciso viver das melhores formas como a minha espécie foi construída para ser. Então, o tipo de alimento que você escolhe, né, se você escolhe fazer ou não atividade física, o jeito de se locomover, isso tudo tem relação com o destino pessoal e o destino da espécie. A gente é muito mais próximo desse homem evolutivo e que está mais próximo da origem do que do homem do estilo de vida que a gente tem agora. E as nossas escolhas, elas podem colocar a gente de volta nesse lugar. Não de viver na época das cavernas, mas de escolher o tipo de estresse que a gente vai passar, por exemplo, né? E o tipo de prazer que a gente vai ter. A gente pode fazer escolhas melhores, tendo o poder que essa informação traz pra gente. Isso aí. Esse foi mais um super episódio do MavRec, trazendo o tema de medicina evolutiva, evolução e estilo de vida. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Luiz. Que as pessoas possam ver e aproveitar mais outros podcasts também. Isso aí. Até o próximo episódio do MavRec, podcast mais Mav do Brasil.